você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Espero que sim. Nós passamos muito bem a semana e, claro, sempre envolvido no mundo DAO e sempre tentando trazer algum conhecimento aqui para vocês. Antes de eu apresentar para vocês a nossa entrevistada de hoje, que vai ser um programa maravilhoso, eu queria contar para vocês como eu conheci a Marli e como a especialidade dela se faz necessária, tanto para crianças com síndrome de Down, ou como qualquer criança que esteja no ambiente, esteja na fase do aprendizado. Então, um belo dia eu estava na escola da Sofia, e aí a coordenadora pedagógica falou: Dani, a Sofia agora vai precisar ter um cuidado muito especial com a parte motora, com a parte do aprendizado. Tem algumas coisas que você vai precisar ter um especialista para isso. Então, vocês imaginem. Falei, ó, ela está na escola, ela está aprendendo. Não, então, para as mães, é sempre bom atentar, a Marli vai comentar conosco algumas peculiaridades, mas é importante a gente saber que esse tipo de especialidade não é só para crianças com síndrome de Down, mas é muito importante crianças que tenham deficiência intelectual ou que tenham alguma deficiência, saber que esse profissional, mães, ela pode te ajudar muito. Então, eu estou aqui com a Marli. Primeiro, eu agradeço muito pelo cuidado que você tem com a Sofia. A gente vê que a Sofia adora ir lá, a Sofia sempre fala que vai lá pular, então, e ela gosta da Marli, ela fala, eu vou na Marli, então isso é muito importante. E eu queria, antes de mais nada, de você contar um pouco da tua história, como você chegou exatamente nesse atendimento que você faz, né? E é tão importante, né, a psicopedagogia. Como que é isso? Conta para mães um pouquinho desse universo. Então, bom dia, Daniele, bom dia a todos que estão nos assistindo. Assim, eu cheguei na psicopedagogia depois de muitos anos no magistério. Eu fiz o inverso. Eu me formei, eu fiz o curso normal, eu sou daquela época do curso normal, que era o curso de formação de professores primários, tá? Comecei a lecionar muito nova, com 18 anos de idade, e qual foi a minha surpresa? Chego na escola com toda aquela pedagogia que havia sido passada pelos meus professores e posso dizer que tive excelentes professores, não só pelo conhecimento, mas pela experiência, porque todos lecionavam no primário, que era assim que se chamava. Hoje é Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, depois Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Mas naquela época era professor primário, né? Depois tinha de 5º ao 8º ano, e era assim que a gente chamava. E aí eu me deparei com algumas crianças que não aprendiam. Por mais que elas tentassem, por mais que eu tentasse, que eu usasse os recursos pedagógicos que eu dispunha, eu não conseguia. E aquilo me frustrava muito. E o que fazer então? Continuar buscando na pedagogia, continuar buscando com as colegas mais experientes, porque tinha assim, e eu digo isso com muito prazer, que a minha experiência se iniciou na rede pública estadual, que era muito boa, realmente a gente ensinava, nós trabalhávamos e chegávamos a um resultado muito bom. Eu tinha colegas muito experientes e a gente foi trocando, e vai aprendendo, e vai conhecendo. Aí eu comecei na periferia de Guarulhos, né? Numa escola, era num bairro chamado Jardim América. Hoje é outra realidade. Eu passo por lá e falo, nossa, é uma cidade isso aqui. Mas na minha época, eu me lembro que eu ia de ônibus, porque nem carteira de motorista eu tinha, descia na avenida e tinha um bar, uma mercearia, uma quitanda, uma vendinha, bem na esquina. Lá eu deixava a minha bota, Vulcabras, até quase o joelho, para poder descer a ladeira, porque chovia, aquilo era terra, virava barro puro. Mas era muito bom, porque eu chegava lá embaixo com uma alegria
com as crianças. Elas me deixavam animadas, né? Isso é tão importante, né? A gente tinha assim, era muito rico, porque eu lembro que tinha uma feira livre, às sextas-feiras, tinha feira livre ali. E as minhas crianças eram de primeiro ano. Ainda eu peguei a alfabetização. Primeiro ano que eu lecionei, peguei a alfabetização. Para que ser fácil, né? Pode complicar. Claro. Eu lembro que eu pedia a elas, porque essa facilidade a gente tinha. As crianças caminhavam para ir à escola, muitas iam sozinhas, moravam todas ali pelo bairro. Tinham muitas granjas naquela época por ali e tinha a feira livre. Eu pedia para elas passarem e pegarem os preços e vissem e verificassem o que se comprava por quilo, por dúzia. E com aqueles dados nós montávamos probleminhas, problemas a semana inteira. Tá, essa foi a primeira experiência. Os anos foram passando, eu fui caminhando mais para o centro da cidade, aí prestei concurso, passei, né? Pude escolher a escola onde eu queria ficar e eu fiquei 14 anos, que foram os últimos 14 anos, no colégio, na escola estadual Vereador Antônio Derré, ali no Macedo. Maravilhoso. E ali eu já comecei a trabalhar também na rede pública, em colégios de nome aqui em Guarulhos. E vi essas mesmas dificuldades. As crianças que não aprendiam. Bom, eu me aposentei no Estado, continuei trabalhando na rede privada, montei uma central de aulas particulares, mas não era isso que algumas crianças, alguns alunos precisavam. Eu falei, isso tem um nome, isso tem que ter um nome. É uma frustração, né? Porque às vezes era uma criança brilhante em outras áreas. Comunicativo, eu costumo dizer, criança despachada. Era o primeiro a me ajudar a preparar coisas na sala de aula, muito jeitoso, muito habilidoso, mas para o aprender era difícil. Aí eu fui buscar a psicopedagogia. E aí eu obtive muitas respostas. Não estou pronta. Não estou pronta. Continuo buscando, porque assim, ainda bem que existe a pesquisa, né? As pesquisas avançam. Hoje se fala muito nas neurociências em sala de aula, no ambiente escolar, porque antes eram coisas estanques, né? O médico neurologista ou neuropediatra cuidava lá do funcionamento cerebral, o psicólogo das questões emocionais, o professor do pedagógico. Mas esse trânsito e esse profissional que transitasse entre as diversas áreas e que entendesse a linguagem do médico, a linguagem do psicólogo, pudesse trazer isso para a sua sala de aula e pudesse conversar isso com a escola, que é isso muito que um psicopedagogo faz, né? Eu, pelo menos, faço bastante isso, né? E como é que eu atuo? Eu recebo a criança, então eu, depois dessa experiência, montei meu consultório e que foi um começar de novo. Eu tinha aí 27 anos de magistério, tá? E comecei tudo de novo, num outro cenário. Era eu, a criança e todas as dificuldades. Mas, para isso, eu também não fiquei sozinha. Fiz e faço muita supervisão nas diversas áreas onde eu acho que eu preciso. Quando eu estou muito organicista, eu migro lá para psicanálise, para psicologia, enfim. E tenho supervisão, a minha terapia pessoal, porque a frustração às vezes é muito grande, especialmente quando a família não confia. Não, eu acho assim, vocês viram que história ampla, né? Depois que a Marli estava se aposentando, ela foi procurar realmente procurar resposta, né? A gente precisa tanto de resposta. E uma coisa que você está falando, a tua avaliação com a família, com a criança,
como essa criança chega para você, né? Porque é importante a gente ressaltar novamente que não são só crianças com síndrome de Down. Claro que eu acho que quando chegar uma criança com síndrome de Down, uma coisa latente é a deficiência intelectual, mas são outras coisas, né? E é interessante que muitas vezes essa avaliação, como eu falo para vocês que a Sofia passa com a Marli, é uma atendimento a profissional e a criança. É esse o atendimento. Na verdade, o meu fazer. Eu recebo a família, que sempre vem indicada, ou por outros pais, ou pela própria escola, que é a minha grande demanda, né? E por outros profissionais, médicos neuropediatra, psicólogos, psicomotricistas, enfim, outros profissionais que vão me indicando. Ouço a família, ouço a queixa da família, tenho a primeira entrevista com a criança, primeira, segunda, terceira, vou à escola, ouço a escola, porque aquela criança, ela convive em vários ambientes, né? E finalizo a minha anamnese, aplico os testes, né? Pessoal, a gente vai chamar um pouquinho agora o nosso site, chamar a nossa página do Facebook, porque eu acho assim, ela passou muito le passé como é esse entendimento, e aí eu vou pedir para ela dar mais detalhes como é isso, e como ela fecha esse conceito, e como depois trabalhar isso, tá bom? Então dá uma olhadinha, por favor, no nosso site, é um tempinho rapidinho, não sai daí, a gente vai voltar, e o assunto está muito, muito, muito interessante. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Em 21 de março você pode ver um mundo de espetar pra você. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais um programa Minha Down é Up. É um programa informativo feito do fundo do nosso coração para levar mais informações para as mães, famílias, pessoal da área da saúde. Todo mundo que quiser conhecer o mundo da síndrome de Down pode vir aqui. E se você quiser participar, mandar pauta, mandar pergunta, quiser também participar do programa, escrevam para a gente. O nosso site é www.minhadoweup.com.br.
Temos também a página do Facebook. Se você ainda não curtiu e não nos segue, por favor, nos ajude. Nós estamos com 4.200 seguidores, mas queremos muito rapidamente bater 10 mil seguidores. Faça parte da nossa corrente. E hoje nós vamos falar, porque, gente, é tão importante ter estímulos, tão importante a gente falar o que a família pode fazer de uma forma municipal, quem possa nos ajudar, dar estímulos, criar vínculos. Nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Elisângela, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. E assim, a gente estava batendo um papo antes, gente. Ela vai falar muito sobre vínculos, sobre amizade, muito sobre esse trabalho, esse serviço que está sendo prestado pela Prefeitura. Bom dia e muito obrigada por ter vindo. Dani, bom dia. Em nome do Campid, nós agradecemos o convite e quero te parabenizar. Parabenizar por essa iniciativa. Minha DAO é up, já é mais que up, né? Um super sucesso. Parabéns a você, que é um exemplo para nós. Gente, né, nunca exemplo, a gente sempre está aprendendo, mas eu queria que, assim, é tão bom vocês estarem aqui. Conta um pouquinho, primeiro, onde vocês estão, segundo, como é o trabalho de vocês, como as mães, pais, famílias podem encontrar vocês, o que elas precisam fazer. O Campid, ele é o Centro de Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência. Nós somos um ambulatório de média complexidade do SUS. O Campid foi inaugurado em 7 de abril de 2017. Somos uma unidade fresquinha, recém-inaugurada. Foi iniciativa da Secretaria da Saúde, que identificou uma necessidade muito importante que nós temos no nosso município, né? Um acompanhamento das pessoas com deficiência que precisam de um atendimento após um processo de reabilitação inicial. Então ele faz uma reabilitação inicial, mas ele precisa da continuidade do tratamento. Ele realiza essa continuidade do tratamento no Campid. Gente, ela falou tanto de pessoas com deficiência, então é importante ressaltar que não somente serão pessoas com síndrome de Down, mas pessoas com deficiência. E uma coisa que eu ia te perguntar, então pós-tratamento, essas pessoas podem se dirigir. Mas e quando uma pessoa precisa de tratamento ou estimulação contínua, como é o caso das pessoas com síndrome de Down? O que ela consegue obter lá no centro, lá na unidade? Então, na fase inicial, ela vai ser atendida pelo CER, é o Centro Especializado em Reabilitação. Então, os primeiros anos, como precisa de uma reabilitação intensiva, vai ser acompanhado para o CER. Depois, ele vai para o Campid. Tá, e o CER fica onde? O CER, ele fica na Rua das Palmeiras, fica lá no Complexo Dona Antônia, que é muito conhecido como CEMEG Vila Augusta. Ah, entendi. Aí, depois que ele já foi, está por lá, as crianças são estimuladas e depois... Mas a mãe, por exemplo, eu tenho a Sofia com 5 anos de idade. O que eu sei que vocês também, e eu achei assim maravilhoso, gente, que eles fazem um acolhimento à família. Porque, assim, muitas vezes a mãe, e não crítica, nunca isso, de forma alguma, mas nós vemos, inclusive nos nossos eventos, e é o momento da gente convidar os pais. A gente vê muita mãe, vó, madrinha, tia, e é muito difícil a gente ver a figura do pai. E, gente, o pai é uma coisa tão importante para o ser humano, né? Então a gente convida muitos pais, participem, abracem seus filhos, ame seus filhos e dê esse apoio. O pai é tudo. Eu penso muitas vezes no meu pai, que seria a minha vida se não fosse meu pai, que é o meu maior exemplo de vida. Mas como que é esse acolhimento que vocês fazem? Conta um pouquinho pra gente. Isso, então, nós realizamos o acolhimento e o nosso objetivo é o fortalecimento do vínculo familiar, né? E nós temos também um diferencial, que é um grupo, que é o grupo que nós chamamos de mães especiais. Esse grupo não é específico para os pacientes que são atendidos pelo Campid. Você, mãe, que está nos assistindo, avó, pai, você que cuida de alguma pessoa com deficiência e quer um apoio, quer uma ajuda, procure o Campid. O nosso grupo acontece todas as quartas-feiras, das 14 às 16. E esse grupo é um grupo aberto, né? Então ele não é restrito
há uma proposta terapêutica dos pacientes assistidos pelo CAMPD. Ele tem sim uma proposta, mas ele é aberto ao município. Pessoal, isso é tão importante, né? Porque nós estávamos conversando fora do ar e assim, a gente precisa restabelecer muito o vínculo familiar. E eu começo a pensar, tanto amanhã, nós estamos no período da Páscoa, né? É tão importante a gente refletir o que é a família, o que é a Páscoa, né? Porque a Páscoa não é o almoço, não são os ovos, né? É o amor, é a ressurreição. É um período tão difícil, a Sexta-feira Santa, né? Que a gente vê que traição, que coisa, que abandono deixar, né? Então, que abandono também as nossas famílias, os nossos filhos. É um momento da gente amar muito, né? É um momento muito difícil para um vínculo familiar. Imagine um vínculo familiar com uma pessoa especial. Preconceito, é tanta coisa, né? E ela estava comentando comigo que muitas vezes as mães estão sobrecarregadas, adoecem, as mães desistem de ir no apoio, talvez até por não ter condição financeira. Então é importante essas mães saberem que elas também têm esse direito, que elas precisam procurar esse direito, né, Elisângela? Sim, com certeza. É importante as mães saberem que elas não estão sós, né? Então, mãe, você não está sozinha. A gente sabe que muitas vezes o fardo ele é pesado. A gente sabe que, por exemplo, o índice de violência que acontece com pessoas com deficiência, a maior porcentagem acontece dentro de casa. Todos os tipos de violência. E o CAMPD hoje é uma referência municipal ao atendimento da pessoa com deficiência vítima de violência, né? Então é importante que você saiba, você não está sozinha. Quando a gente divide o fardo, a gente consegue olhar para essa situação de uma forma melhor, né? Dani, eu te parabenizei aqui no começo e assim, você é um exemplo, por quê? Porque você usou, né, da realidade, do fato, e você está trazendo informação. A Sofia é uma criança amada, né? E a gente sabe quantas crianças que pelo fato de apresentar uma deficiência causa separação, causa divórcio. Tem um índice de pais que abandonam, que é um índice muito grande, muitas mães também. E esses pais, essas mães, nós não estamos aqui para julgar, né? Não nos cabe julgar, nos cabe apoiar. E é esse o nosso papel aqui, porque quando a gente fortalece, a gente cria possibilidades outras. E é isso que nós queremos. Então, você falou uma questão assim séria, né? Questão de violência e a violência doméstica. Claro que vocês são um centro de apoio, uma unidade de saúde, nós não estamos falando nada em polícia, alguma coisa assim, porque nem não nos cabe. Mas o que você dá uma dica, assim, uma mãe ou um filho tá sofrendo alguma violência? A gente tem algum lugar aqui no município que a gente pode denunciar? É só 190 mesmo? Como que funciona? Porque eu estava imaginando assim, como se pôr numa situação dessa, né? Sim, a nossa orientação é sempre que seja registrado o boletim de ocorrência, né? Então essa é uma orientação nacional. Além disso, temos o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um conselho atuante. Temos a Subsecretaria de Acessibilidade, do Toninho Messias, da Dani, que temos feito uma parceria incrível, né? E esses órgãos estão começando a se conversar agora. Então a ideia é que a gente tenha realmente essa rede de proteção à pessoa com deficiência. Muitas vezes não existe a prova, existe ainda uma suspeita, né? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E o que a gente deixa para essas mães, né, para essas famílias, é que nos procurem, para que a gente possa ajudar, e procure também a atenção básica, né? Temos aí as assistentes sociais nas nossas unidades básicas de saúde, que prestam esse apoio à população. Inclusive, o encaminhamento tanto para o SER quanto para o CAMPD se dá via atenção básica. Então, esse paciente procura a atenção básica e a atenção básica encaminha para o serviço especializado. Pessoal, falando de essa referência, família, então eu acho que esse momento é o momento mais de eu agradecer ao Anderson, agradecer meu pai que faleceu, mas
desde o momento que nós soubemos que a Sofia teria síndrome de Down. Ele falou que a Sofia era da família, participava e sempre estaria presente. É o momento de agradecer minha mãe. Eu acho que talvez por estar muito perto da Páscoa e falar que tem crianças que sofrem violência, e uma apresentadora nunca deveria se emocionar dessa forma. Então a gente está aprendendo, eu peço desculpas. Mas, gente, essas crianças, nenhuma criança pediu para nascer. Então a gente precisa lutar para que elas sejam bem atendidas, para que elas sejam felizes. A gente precisa que nossos filhos sejam felizes. Então eu queria, por favor, que você deixasse uma mensagem para essas mães não desistirem. Tem onde se apoiar, né? Tem. A gente sabe de todas as dificuldades e tem muitas dificuldades que a gente ainda não sabe, que só você sabe, mãe. Mas conte conosco, você não está só. Quando a gente se sente só, é muito fácil a gente se desmotivar, a gente entregar realmente os pontos. Isso não é fraqueza, isso é ser humano. Todos nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Então essa é a nossa mensagem. Tivemos agora no último dia 22 uma festa de Páscoa, né, e agradeço ao Clube da Amizade do Rotary Guarulhos Sul que nos ajudou. Realizamos aí uma festa de Páscoa para 50 crianças com deficiência que nunca tiveram uma Páscoa, né, e elas ganharam chocolate e assim, é isso, é um passo de cada vez. Sozinho nós não podemos, mas juntos nós fazemos a diferença. Pessoal, então eu queria agradecer muito, muito a presença, conto sempre conosco, para o que vocês precisarem. A TV Guarulhos está de portas abertas para todo mundo que quiser ajudar e a gente crescer junto. Pessoal, feliz Páscoa, sejam felizes e bem-vindos ao maravilhoso mundo do Síndrome de Down. Um beijo!